Bom dia, sexto ano. Olha só, hoje nós vamos entrar no capítulo 8, Império Romano. Aqui, olha. Então, vamos lá. O poder de Roma, ele foi consolidado com base na força de seu exército e na destruição de importantes cidades, como Cartago. Ao mesmo tempo, a civilização romana demonstrou capacidade para resolver problemas de maneira prática e rápida ao empreendedor. Por exemplo, a urbanização das cidades e a construção de estradas e aquedutos. Até na foto acima, na imagem que retrata acima, é exatamente o detalhe de uma maquete, né, por Ítalo Gismondi. A pretensão dele era fazer com que isso tudo fosse construindo. A imagem ela retrata uma parte da maquete de Roma no período imperial, as características urbanas da cidade. Aí mostra aqui os aquedutos, mostra como se fosse o Coliseu. Então, eles fazem uma programação do palácio, uma programação de como seria Roma. Nos primeiros anos do Império Romano, no final da República, Otávio, sobrinho do herdeiro Júlio César, venceu em batalhas os generais Lépido e Marco Antônio, que lhe faziam oposição. Dessa forma, Otávio passou a governar Roma sozinho. Ele venceu a guerra e aí acaba reinando sozinho. Para legitimar o seu governo, Otávio pressionou o Senado a reconhecê-lo como o único grande general, em 27 a.C., data do nascimento do Império. Como único governante, Otávio acumulou todos os poderes e recebeu vários títulos. Aqui embaixo tem uma estátua do imperador Tibério. Augusto, o Divino, Príncipe Senatus, primeiro cidadão a líder do Senado, Pontifício Máximo, autoridade religiosa, e a maior autoridade do exército romano. Todos esses títulos Otávio recebeu. No início do Império, o Senado continuou existindo, mas sem a força que ele exercia antes do período da República, pois eles estavam submetidos ao imperador. Vocês sabem que toda vez que você é submetido a um poder máximo, você já não rege mais as mesmas coisas. Quer dizer, o Senado ele perde muito do poder dele por conta do imperador Otávio. Os habitantes de Roma passaram a ser organizados em dois grandes grupos: os livres, que podiam ser tanto as pessoas ricas quanto os plebeus empobrecidos, e os escravizados, ainda em grande número. O governo de Otávio durou 40 anos. Durante esse período, os romanos ampliaram suas conquistas territoriais e transformaram Roma em um grande império. Esse crescimento territorial foi acompanhado por outras mudanças importantes realizadas por Otávio: perdão das dívidas dos camponeses com o governo, distribuição de terras para os soldados, demarcação dos limites do império com o envio de tropas para a defesa, organização do correio imperial, que realizava o fluxo de informações. Então, quer dizer, ele fez algumas alterações, né, onde algumas pessoas foram beneficiadas. Mas lembre-se que quem eram os beneficiados eram os soldados dele, né? Além dessas mudanças, o governo de Otávio foi rigoroso diante dos problemas políticos e sociais pelos quais passava a sociedade. Controlava os inimigos políticos e buscava atender às necessidades da população mais pobre e do exército. A sucessão imperial não era hereditária, ou seja, não passava de pai para filho, né? O imperador deveria escolher aquele que seria o seu sucessor. Otávio indicou Tibério, que deveria acompanhá-lo em todos os negócios do governo,
preparando-se para assumir o cargo assim que o imperador morresse. Então, Tibério foi o escolhido e, a partir daquele momento, ele passa a seguir Otávio para que ele aprendesse tudo, absolutamente tudo, de como era o processo de ser imperador, como as atitudes economicamente e tudo mais. Os estudiosos sobre Roma dividem a história do Império em duas fases: Alto Império, que é do século I ao III, e Baixo Império, que é do século III ao V. O Alto Império ele foi marcado pela civilização romana, que atingiu sua máxima extensão territorial. O Baixo Império foi marcado pela criação da segunda capital, Constantinopla, após a divisão administrativa do Império, Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, em decorrência das dificuldades de comunicação e defesa de seu imenso território, bem como pela decadência da parte ocidental. Aqui é uma estátua de Augustus, né, de Prima Porta, encontrada em 1863 na Vila de Auguste. Escultura em mármore branco, 204 centímetros de altura. Museus do Vaticano, ela hoje se encontra no Museu do Vaticano, em Roma. Aqui tem Organizando a História. Otávio era um dos generais que governava Roma no final da República. Como ele se tornou imperador em 27 a.C.? Olha só, o Otávio, ele venceu em batalhas os generais Lépido e Marco Antônio, a gente já falou, que lhe faziam a oposição. Dessa forma, passou a governar Roma, sozinho, e para legitimar o seu governo, pressionou o Senado a reconhecê-lo como o único grande general, tornando-se imperador. Então, foi dessa forma. A 2. Os historiadores identificam duas fases do Império Romano, o Alto Império e o Baixo Império. Sobre essas fases, responda: quando elas aconteceram? Bom, nós acabamos de ver, né, que o Alto Império ele acontece entre o século I e século III, e o Baixo Império do século III ao século V. A B. Quais são as características dessas fases? O Alto Império foi marcado pelo apogeu da civilização romana, que atingiu sua máxima extensão territorial, o maior número de território que eles tinham conquistado. E o Baixo Império, marcado pela criação da segunda capital, que é Constantinopla, após a divisão do Império Romano do Ocidente e do Império Romano do Oriente, e pela decadência da parte ocidental. E na 3, como acontecia a sucessão de governante no Império Romano? A sucessão não era por hereditariedade, e o imperador deveria escolher aquele que seria seu sucessor. Este teria que acompanhá-lo em todos os negócios do governo, sendo preparado para assumir o cargo assim que o imperador morresse. Aqui tem interpretando documentos, onde vocês vão ler o documento 1 e o documento 2 e vão responder as questões da página 54, ok? Depois aqui tem o Pax Romana. No início do Império, após as ações de controle dos problemas políticos e sociais realizados por Otávio, ocorreu em Roma um tempo de paz. As guerras por conquistas de novas províncias cessaram e o poder de Roma se estendeu por todas as partes do Império. Esse período, que se prolongou por pouco mais de 200 anos, ficou conhecido como Pax Romano, Paz Romana, e possibilitou o crescimento de diversas atividades econômicas e culturais. Como eles deixaram de sair para a guerra, os homens permaneceram no seu local, dentro do Império Romano, e aí, como eles não viajavam, óbvio que o crescimento econômico seria maior. O uso do sistema monetário unificado em todo o Império com moedas, como o denário, impulsionou o comércio de cereais, tecidos, pedras e animais, gerando mais riquezas. A ampliação de estradas, que já eram muito comuns durante a República, e a construção de portos por todo o Império também foram fatores de impulso
ao comércio. As estradas, além de facilitarem o comércio, permitiam o rápido deslocamento das tropas do exército e dos funcionários dos correios. Elas foram tão bem construídas que podem ser vistas e usadas ainda na atualidade em vários países da Europa, devido ao calçamento e da boa qualidade, né, desse calçamento. Além de estradas e portos por todo o território do Império, em Roma e nas províncias também foram construídos fóruns, anfiteatros, templos, aquedutos, banhos públicos e pontes. Naquela época eles tomavam banho como se fosse uma piscina, e lá era o local de banho deles, dos cidadãos. A cidade romana era o exemplo acabado do que chamaríamos hoje de cidade planejada, perfeitamente regular, com largas avenidas e ruas paralelas e transversais, como que formando uma rede. Isso se deve ao fato de que a cidade romana surgiu como recriação de um acampamento militar, cuja configuração era rigorosamente simétrica e racional. Em Roma, uma cidade imensa, com talvez 1 milhão de pessoas no seu auge, no século I d.C., o fórum era usado principalmente como local de festas religiosas e grandes manifestações cívicas. Ao fórum, espaço público aberto, juntava-se a basílica, uma grande construção para negócios públicos. Uma das construções mais impressionantes realizada entre os anos de 72 d.C. E 80 d.C. foi o Coliseu, o anfiteatro ou anfiteatro Flávio, um espaço com capacidade para receber em torno de 80 mil pessoas, que poderiam assistir a espetáculos de luta entre gladiadores ou entre animais ferozes e gladiadores. Nos dias em que ocorriam as lutas, a população entusiasmada incentivava os gladiadores, e quando um deles morria, um homem vestido como o deus Carum, deus dos infernos, retirava o corpo do lutador da arena. Naquela época, eles eram politeístas e acreditavam em vários deuses. Então, por isso que eles tinham um significado para cada deus. Em Roma e nas províncias, nos feriados, era comum as pessoas se reunirem em circos e anfiteatros, nos quais os governantes, inclusive o imperador, promoviam, além de lutas, corridas de biga e de quadrigas. As bigas eram carros puxados por 2 cavalos, enquanto as quadrigas eram carros puxados por 4 cavalos. O condutor desses veículos era chamado de aurigas. É como se fosse um esporte hoje, né? Porque naquela época não existia carro, então o esporte deles era com cavalos, e as bigas, elas eram parecidas com charretes, carroças, esse tipo de coisa. As corridas, elas aconteciam em lugares chamados de circos, com espaço para deslocamento dos carros e com grandes arquibancadas para acomodar as pessoas que assistiam ao espetáculo. O circo máximo que podia receber até 250 mil pessoas. Era o maior espaço para essas corridas em todo o Império. As pessoas livres também participavam dos eventos cívicos e religiosos, como procissões e rituais festivos. Os escravizados, em seu dia de folga, assistiam a espetáculos públicos no teatro, na arena e no circo. No final do dia, muitas pessoas livres se encontravam nas termas públicas, casas de banhos, e mais tarde retornavam a seus lares. De maneira geral, as pessoas mais ricas, que não trabalhavam, banhavam-se no início da tarde. Saiba mais. As termas eram locais de banhos públicos usados por moradores de Roma e das demais cidades do Império. Na parte interna das termas ficavam as piscinas para banhos frios e mornos, além de vestiários, banheiros, salas de massagem, restaurantes, bibliotecas e comércio. Havia horários determinados para homens e mulheres, de modo a usarem o mesmo espaço, mas separadamente. Na parte externa das termas havia parques com vendedores de bebidas e alimentos que atraíam uma multidão. Quer dizer, era um local de festa mesmo, tá?
Na próxima aula, a gente continua na página 57, ok? Tchau!